nesse cenário centralizado, com perdão aí de comparar, né? Que Não, vai você mesmo mandando falou, ver. é difícil falar de descentralização quando você está imerso em centralização, você cresceu a vida inteira com Exato. centralização. Mas às vezes esses paralelos são interessantes. Um banco central, o Banco Central brasileiro, o Banco Central americano, ele, apesar disso ser ruim, porque a gente sabe que gera inflação, ele gera essas novas linhas do banco de dados. Vou parar de falar em imprime dinheiro. Gera essa nova linha do banco de dados que diz que você tem mais 1 bilhão, 10 bilhões, seja de real ou de dólar. Uhum. Obviamente, esse crescimento de disponibilidade monetária acaba pressionando os preços, gera inflação, e aí, eventualmente, o próprio Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Nessa nova governança que você falou, isso não existe. A gente vai mudar esse quadro, essa descrição que você pode falar. Mas olha só, ponto de atenção aqui importante também. De novo, para quem está ouvindo. O que o Daniel acabou de escrever não é um ponto pacífico, tá? Isso já é um ponto para discussão. Se você entrar e der um tweet nisso, um monte de gente... De que a geração de novo dinheiro gera inflação? Cara, tem os ortodoxos, heterodoxos, mas olha só, por isso que algumas pessoas, eu gosto de falar assim, né? Mas assim, sabe que eu sou provocador, né? Assim, os últimos a entender, eu gosto de falar, os últimos a entenderem o Bitcoin são os economistas. É bizarro, né? Porque eles deveriam ser os primeiros. Política econômica, quem entende? Os economistas. Mas eles são os últimos, porque eles têm várias premissas acadêmicas que estão sendo desconstruídas seriamente por causa dessa descentralização, que não era uma pauta da academia, entendeu? Então, tem coisas, você deve ter alguns exemplos também. Tem coisas que mudaram a pauta da academia. Não adianta. Ou você revê tudo, ou os professores, em geral, os mais velhos e tudo mais, vão continuar dando aquela disciplina ali até o final, até alguém entrar e mudar as coisas. Tanto é que a maior parte, hoje, acredito, das disciplinas de computação e de informática nem são mais dentro da academia, né? A academia não consegue acompanhar o mercado nesse sentido, né? Então, por que eu estava falando isso? Porque você colocou uma premissa aí muito importante, da qual eu concordo 100%, mas gasto uma energia diária para que as pessoas consigam entender. E eu vou colocar a reflexão só para as pessoas poderem refletir junto com a gente, que isso não é tão trivial assim, né? Quando o governo decide imprimir mais moedas, isso significa, né, chegar lá e mudar o saldo da conta dele para pagar as contas. Isso que acontece, né? Basicamente assim, o governo tem uma folha de pagamento, aí ele não tem dinheiro para pagar todo mundo, aí ele vai lá, muda, hackeia o saldo dele e fala assim, eu posso mudar esse banco de dados aqui, vou mudar, vou colocar mais 1 bilhão aqui na minha conta. Ok, ele é dono do banco de dados, ele fez isso, pegou o dinheiro e pagou todo mundo. Na hora que ele faz isso, ele aumenta, que em economia se chama base monetária, ou seja, aumenta a quantidade de dinheiro. Então, ele diminui a escassez daquele dinheiro, né? Se ele aumenta a quantidade de dinheiro, o dinheiro por unidade acaba valendo menos. Se o teu dinheiro está valendo menos, né, você tem menos poder aquisitivo, o preço por, né, inversão matemática aí vale mais, né? Seu dinheiro está valendo menos, parece que os produtos estão subindo. Isso que a gente chama de inflação. Mas não é exatamente o produto que está subindo de valor, é o teu dinheiro, é difícil raciocinar isso, né? É o teu dinheiro que vale cada vez menos. Você acha que o preço da maçã aumentou. Mas não é, porque o teu dinheiro diminuiu, porque o governo diminuiu. Então, a maçã pode até aumentar de preço por outros motivos, exatamente. Né? Questões climáticas, de safra e tal. Mas nesse caso, vamos imaginar que por isso que é difícil de entender. Que nada que afeta o custo de produção da maçã, seja de colheita, transporte, aumentou. O que aumentou, né? O que na verdade aconteceu foi que cada real desvalorizou, então você precisa de mais dele para comprar a mesma maçã. Então, olha só. Economia 101, cara, não, na faculdade. Não, mas não tem. Juro, convido algum aluno de economia graduando hoje pra gente vir bater um papo aqui, vai ser muito legal. Porque eu quero ver o que ele tá aprendendo na faculdade hoje. Isso é interessante saber, porque hoje já tô um pouco mais distante, né, desse negócio. Mas a gente pode dizer que não é isso. Voltando lá, então, o que eu acho mais legal do papo, que a gente já está aqui com mais ou menos 20 minutos. A gente veio falar de dinheiro do Bitcoin, mas você já viu que a gente já tá em política, economia, né? Isso que eu queria contar pra vocês. É sobre isso que é o Bitcoin. O que a gente tá conversando aqui é mais o Bitcoin do que a moeda em si, que eu vou explicar, assim, as pessoas vão entender, mas o legal de me aproveitar aqui é pegar esses desdobramentos que pouca gente entra. Se você for pegar alguém de cripto, né? Hoje o Bitcoin se chama cripto, né? Vou chamar um cara que entende de cripto e de Bitcoin. O que ele vai ficar falando aqui? Qual é a nova cripto que vai bombar 100 vezes? Qual é a nova estratégia dele de trading, de ombro, cabeça-ombro, que vai dar mais dinheiro ou não? Assim,
99% do mercado fala isso, porque é isso que funciona, é que nem cassino, sabe? O brasileiro adora cassino, adora esse pump dump de cripto também. E eu não gosto, eu gosto mais desse impacto, né, político e econômico, que é o que a gente está conversando aqui. Então, voltando lá para a inflação, né? Se você aumenta a base monetária, sim. E aí, o que é assustador da gente evoluir isso? Por que é legal a gente ter a oportunidade de conversar isso aqui nesse podcast, né? Porque pouca gente vai falar o que eu vou falar para você agora. Porque começa a ter impactos e consequências mais complicadas no ambiente externo. Porque se o governo está imprimindo, criando dinheiro para ele, né? Tipo, vou dividir aqui, vamos dividir nosso tesouro que a gente acabou de roubar, né? 2 para mim, 1 para você, 2 para mim, 1 para você. É isso que o governo está fazendo. No final das contas, a primeira pergunta que está lá no meu Instagram, é que ninguém se faz ao longo da vida toda e vai começar a se fazer agora, porque eu vou falar assim, essa pergunta não tem resposta clara, tá? Você pode até chutar a tua, mas a pergunta é o seguinte: você acha que você é dono do seu dinheiro? Não tem resposta óbvia. Não tem. Não sei qual a resposta que você ia dar de cara. Algumas pessoas devem até com raiva falar assim, é claro que eu sou dono do meu dinheiro. Muita gente se existe alguém tentando, né? Se existe alguém que é capaz de criar novas linhas do banco de dados, mas se ele você já tá refletindo em cima do que eu falei. Sim, de bate pronto aqui. Em geral, com uma certa raiva, você vai dizer, é claro que eu sou dono do meu dinheiro. E aí, depois que você começa a refletir em cima do Bitcoin, você vai descobrir que talvez não. Talvez você não seja dono do seu dinheiro, talvez você não seja nem dono de si mesmo. Talvez o Estado seja seu dono, entendeu? Dependendo do regime que você está dentro, ele é dono. Muito provavelmente o Estado é dono do seu filho. E você não sabe. Entendeu? Esse pensamento libertário de que, deu ruim aqui, eu vou viajar e vou para outro país, não tenho 100% de certeza se você pode fazer isso. As pessoas acham que eu sou dono de mim mesmo, eu posso. Não é bem assim. Vamos conversar sobre isso, entendeu? Você pode ter nascido, sei lá, se você nasceu em Cuba, talvez você não possa fazer isso. Se nasceu na Coreia do Norte, talvez você não possa fazer isso. Então, essa ideia meio livre que a gente nasceu, né? Porque você nasceu aqui no Brasil também, é uma coisa meio nossa aqui, de que a gente acha que pode ser. E aí, a dúvida é, lá eles já nascem sabendo que eles não são donos de si mesmos, nem do dinheiro. Aqui, a gente acha que é dono de si mesmo. Mas será que não é uma enganação? Será que você acha que você é dono de você e do teu dinheiro, mas isso, na verdade, é uma manipulação porque você não é e vai descobrir isso depois? Ou talvez você nunca descubra isso depois e você vai ser um escravo pro resto da vida? Essas são as reflexões que eu trago aqui. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a conta que você tem que fazer logo a seguir do que eu falei é o seguinte: se o governo está ao próprio benefício imprimindo dinheiro, vamos falar assim para ficar mais fácil, ou mudando o dinheiro lá do banco de dados para pagar a sua conta de pagamento, né, o servidor público lá, tudo que ele tem que pagar, em tese, no fundo, ele está roubando o meu dinheiro. Essa que é a verdade. Ele está tirando o meu dinheiro e pegando para ele, de uma forma não violenta. O que é legal, baita tecnologia. Antigamente, os cavaleiros romanos tinham que ir lá e dar uma espadada na cabeça do cara para pegar o dinheiro, né, e pagar as coisas todas. A super tecnologia do dinheiro digital fez o cara imprimir sozinho, né? O dinheiro fiat, ele imprime e não precisa entrar na minha casa. Você continua com o mesmo numerário, mas dado que ele aumentou o saldo dele, o teu permaneceu o mesmo pela escassez tendo mudado, o seu valeu menos, então... No total, o seu tá valendo menos. Ele fez uma transferência de valor, não de número, né? Não de número absoluto. Isso, 2